já que tocou nesse assunto, até é bom esclarecer aqui, não é questão de ser o isentão. Mas por ser um líder religioso, a igreja a qual eu pertenço, ela tem uma posição muito interessante. Ela não assume postura política oficial para um candidato. Que eu acho que é o correto, né? Você está entendendo? Eu também acho. Vou dar um exemplo. Se dentro da igreja, estou falando no caso daí que eu frequento, Tá. Adventista. Se o Cléster está lá e quer candidatar a deputado federal pelo PSDB, e você quer candidatar pelo PT, qualquer coisa assim, a igreja não vai excluir vocês do rol de membro, não vai ter nada disso. Porém, uma vez que todos os membros participam, não é só o pastor que prega, todo mundo pode pregar, que tem o dom, é claro, né? Pregar, cantar. A partir do momento que vocês dois registraram a candidatura de vocês, daquela data em diante, vocês não podem passar a lição de escola sabatina, não podem pregar, não podem dar discurso, não podem usar o nome da igreja. Legal demais, cara. Por Acho isso aí quê? perfeito. Porque seria uma coisa muito estranha. Por que eu vou dar o púlpito para ele E ele vai fazer campanha política. e não vou dar o púlpito para você? Você está entendendo? eu poder fazer também. Então a posição da igreja é nesse sentido, ela é de neutralidade. É de neutralidade. A gente, é lógico, tem que orientar as pessoas a alguns princípios de ciência política. Posso dar alguns aqui. Eu não voto por partido, é bom votar por candidato. Eu também, mesma coisa. Você está entendendo? Não voto por partido, é bom votar por candidato. Veja a postura que cada um está tomando, o que está mais condizente com aquilo que você acredita, ou com aquilo que você não acredita, etc, etc. Respeite o outro, procure saber a filosofia política que está por detrás daquilo, não vá tanto pelo marketing, seja ele de que natureza for, procure estudar essa orientação, a gente procura dar. Lógico, não vou ser também ingênuo aqui, são 2 milhões de adventistas no Brasil. Eu vou dizer que todo mundo segue fielmente o que eu estou falando, seria muita estupidez minha. Pode ser que eu estou falando isso e alguém fala assim, mas eu conheci uma igreja em tal lugar, que o vereador tal foi lá na igreja e falou. Pode acontecer, mas oficialmente está errado. Tá certo? Está errado. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Né? Conviver com as diferenças. Eu acho que qualquer rotulação ou generalização de grupos, de partido, ela pode cair para estupidez. Você está entendendo? E termino a minha fala sobre isso aqui colocando um princípio bíblico. Eu tenho meu candidato. Mas se o outro ganhar, eu tenho a obrigação bíblica, isso é bíblico, de respeitar quem está no poder e ser um bom cidadão a despeito de quem está no poder. Pela Bíblia, eu só tenho um direito de desobedecer o governo. O dia que, é bíblico isso aqui. O dia que o governo impuser uma lei que vá contra um princípio bíblico que eu acredito. Por exemplo, se o governo amanhã instituir que todo mundo vai ter que adorar uma imagem de escultura dele mesmo, quem não fizer isso vai ser morto, então eu vou ser morto. Tá certo? Agora, se o governo instituir que o imposto de renda vai ser dobrado, biblicamente eu tenho que obedecer. Jesus falou, dai a César o que é de César. Não tem escolha, né? Vai ter não, tem. Então, tem a sonegação. Mas aí... dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Pedro falou, respeitem as autoridades constituídas. E quando Pedro escreveu isso, sabe quem que era a autoridade constituída? Nero. E Nero, ele foi o segundo pior imperador de Roma, só perdeu para Calígula. Mas note-se que respeitar a autoridade não quer dizer você apoiar, né? Nem concordar com o que a autoridade fala, né? Tem coisas que a gente não tem escolha. Se o cara for, o presidente for eleito, quem for agora o presidente próximo, eu gostando ou não, eu vou ter de me submeter às decisões dele. Por mais que eu abomine ou eu particularmente, assim, sem querer entrar em polêmica, respeitando as posições de cada um e tudo mais... Pra mim, eu sou isentão mesmo, eu sou neutro, eu não voto desde 2012. O Bolsonaro ou o Lula que estivesse no poder, eu, Rodrigo, não estou aplicando para você não, eu jamais viria a público para xingar de safado, sem vergonha, qualquer coisa. Isso eu faço. Na minha posição, eu escolho mesmo. Na minha posição, eu tenho que ensinar o respeito à autoridade, sabe? É bíblico. Se ele está lá, porque Deus deixou. E é lógico, isso não significa
que você vai aceitar tudo passivamente e tudo mais. Mas eu acho que o problema da política hoje, Cléster, é justamente esse. As pessoas estão xingando tanto umas às outras que a gente não tá perdendo o principal. Qual é a pauta política e o processo? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que... Uai, seu app de vídeos curtos.